A Bíblia, um dos textos sagrados mais antigos e influentes da história da humanidade, apresenta referências ao Leviatã, uma criatura lendária associada a um monstro marinho ou a símbolos de forças caóticas. O termo Leviatã é mencionado em várias passagens, principalmente nos livros de Jó, Salmos e Isaías. No livro de Jó, uma das passagens mais detalhadas sobre o Leviatã é apresentada. Nela, a criatura é descrita como sendo um ser poderoso, inatingível e impiedoso. Suas características são descritas com escamas fortes, fogo saindo de sua boca, olhos brilhantes e um coração duro. A narrativa sugere que o Leviatã é uma das maravilhas da criação divina, embora seja uma figura temida e incompreensível para os seres humanos. Outra menção ao Leviatã é encontrada nos Salmos, onde ele é apresentado como uma das criaturas maravilhosas criadas por Deus. Neste contexto, o Leviatã simboliza a grandiosidade da criação e o poder divino sobre o mundo natural. O profeta Isaías também faz referência ao Leviatã, apresentando-o como uma figura que será derrotada pelo poder de Deus, simbolizando a vitória do bem sobre o mal e do ordenamento sobre o caos. É importante notar que o Leviatã na Bíblia não é uma figura com uma história detalhada ou um personagem específico, mas uma representação simbólica de várias ideias. Além disso, ao longo da história, diversas interpretações e mitos surgiram em torno do Leviatã, e ele se tornou uma figura emblemática de forças imensas e misteriosas presentes na criação e na mitologia de várias culturas. Em diferentes contextos culturais e religiosos, o mito do Leviatã foi interpretado de diversas maneiras. Algumas tradições o consideram um símbolo do caos primordial, enquanto outras o veem como um oponente poderoso que precisa ser derrotado. Essa diversidade de interpretações reflete a riqueza e a profundidade das narrativas bíblicas e como elas continuam a ressoar com as pessoas ao longo dos séculos. Fora da Bíblia, o conceito de criaturas monstruosas como o Leviatã é recorrente em diversas culturas ao redor do mundo. Muitas civilizações antigas criaram suas próprias histórias e mitos sobre criaturas marinhas colossais e aterradoras que habitavam as profundezas do oceano. Essas lendas, de certa forma, refletem o medo ancestral e a fascinação da humanidade pelo desconhecido e pelo imenso poder da natureza. Em resumo, as referências ao Leviatã na Bíblia são fragmentos de uma rica tradição mitológica que continua a intrigar e inspirar a imaginação das pessoas até os dias atuais. Ele representa uma figura simbólica que abrange uma ampla gama de significados, desde o poder de Deus sobre a criação até a luta entre o bem e o mal. A história do Leviatã é uma prova da riqueza cultural e da profundidade do legado deixado pelas narrativas bíblicas, que continuam a ser fonte de reflexão e inspiração para inúmeras gerações. Na Bíblia, o Leviatã é mencionado em várias passagens, principalmente nos livros de Jó, Salmos e Isaías. O termo Leviatã refere-se a uma criatura lendária, frequentemente associada a um monstro marinho ou a um símbolo de forças caóticas. A aparência e características exatas do Leviatã variam de acordo com as diferentes interpretações e culturas ao longo da história. Jó 41:1-34, a descrição mais extensa do Leviatã está presente no capítulo 41 do livro de Jó. Nesse trecho, o Leviatã é descrito como um ser poderoso, inatingível e impiedoso. Algumas características atribuídas a ele incluem escamas fortes, fogo saindo de sua boca, olhos brilhantes e um coração duro. Salmos 74:14, Salmos 104:26. Em Salmos, o Leviatã é mencionado como uma das criaturas maravilhosas criadas por Deus. Ele é apresentado como uma das maravilhas da criação divina. Isaías 27:1. Nesse versículo, o Leviatã é mencionado como uma das criaturas que serão derrotadas pelo poder de Deus, simbolizando a derrota do mal e do caos.
É importante notar que o Leviatã na Bíblia não é apresentado como um personagem específico ou com uma história detalhada. Em vez disso, é uma figura simbólica usada para transmitir várias ideias, como o poder de Deus sobre a criação, a presença do mal ou o caos, e a necessidade de confiança e fé em Deus para superar os desafios. Ao longo da história, diversas interpretações e mitos surgiram em torno do Leviatã, e ele se tornou uma figura emblemática de forças imensas e misteriosas presentes na criação e na mitologia de várias culturas. Existem outras passagens bíblicas que fazem referências indiretas ou simbólicas ao Leviatã ou a criaturas semelhantes. Algumas delas incluem Salmos 89:10, Tu esmagaste o Leviatã, como se fosse um cadáver, dispersaste teus inimigos com teu braço poderoso. Isaías 51:9, Desperta, desperta, veste-te de força, ó braço do Senhor. Desperta como nos dias passados, como nas gerações de outrora. Não foste tu que cortaste em pedaços o monstro do mar, o Leviatã, que feriste o dragão? Salmo 68:30, Repreende as feras do caniçal, a multidão de touros com os novilhos dos povos, até que se submetam trazendo barras de prata. Dissipa os povos que gostam de guerra. Essas passagens mencionam símbolos como o monstro do mar, Leviatã, feras do caniçal e touros com os novilhos dos povos, que são usados metaforicamente para representar inimigos poderosos, forças caóticas ou adversidades que precisam ser superadas com a ajuda de Deus. Além disso, é importante notar que o tema do Leviatã também aparece em outras tradições culturais e mitologias ao redor do mundo, muitas vezes associado a figuras mitológicas e lendárias. O conceito de criaturas monstruosas como o Leviatã é recorrente em diversas culturas, com variações e interpretações específicas em cada contexto. Hoje, nos reunimos para explorar uma das mais fascinantes e misteriosas figuras presentes nas antigas escrituras sagradas, o Leviatã. Esse ser lendário, mencionado na Bíblia, representa muito mais do que uma simples criatura marinha. Ele personifica a dualidade da vida, o eterno confronto entre o caos e o controle, entre a escuridão e a luz. Assim como o oceano vasto e imprevisível, nossas próprias vidas são repletas de desafios e incertezas. O Leviatã é uma lembrança poderosa de que enfrentamos forças maiores do que nós, situações que parecem inatingíveis e impossíveis de entender. No entanto, como os personagens bíblicos que o encararam, devemos enfrentar nossos próprios Leviatãs com coragem e fé. No livro de Jó, o Leviatã é descrito como uma maravilha da criação divina, uma demonstração do poder de Deus sobre o mundo natural. Assim, também somos chamados a reconhecer e apreciar a grandiosidade da vida e da natureza que nos cerca. Cada um de nós é uma peça única e valiosa nesse quebra-cabeça da existência, e temos a responsabilidade de encontrar nosso propósito e contribuir para um mundo melhor. Os Salmos nos mostram o Leviatã como uma das criaturas maravilhosas de Deus. Isso nos lembra que somos parte de algo maior do que nós mesmos, conectados a toda a criação e responsáveis por proteger e cuidar do nosso planeta. Devemos abraçar a responsabilidade de sermos guardiões da natureza e dos recursos preciosos que nos foram confiados. Por meio do profeta Isaías, o Leviatã é retratado como um símbolo da derrota do mal pelo poder de Deus. Isso nos ensina que, mesmo diante das adversidades e injustiças que enfrentamos, a esperança e a justiça prevalecerão. Podemos superar os obstáculos, derrotar o caos em nossas vidas e construir um mundo mais justo e harmonioso para todos. Assim como as diferentes interpretações ao longo da história, cada um de nós tem sua própria jornada, suas próprias batalhas e desafios pessoais. O Leviatã é a metáfora de nossos medos, limitações e inseguranças. No entanto,
também representa a nossa capacidade inata de superação, nossa resiliência e nossa força interior. Portanto, não devemos temer os tempos difíceis que surgem como ondas turbulentas. Em vez disso, devemos enfrentá-los com coragem e determinação, sabendo que somos capazes de encontrar equilíbrio e paz mesmo em meio ao caos. O mito do Leviatã é um lembrete de que, em nossa busca pela verdade, pela compreensão e pelo propósito, podemos nos deparar com mistérios insondáveis. Mas também é um convite para abraçarmos o desconhecido, para nos maravilharmos com as maravilhas do mundo e para aceitarmos que nem sempre temos todas as respostas. Então, meus amigos, encorajo todos vocês a olharem para o Leviatã em suas próprias vidas. Enfrentem suas dificuldades com fé, confiança e a convicção de que, assim como os antigos sábios que buscaram desvendar seus mistérios, também podemos encontrar sabedoria e crescimento em nossas próprias jornadas. Que possamos ser inspirados pelas histórias antigas e pelos ensinamentos do Leviatã para enfrentar nossos desafios, valorizar nossa conexão com o mundo e uns com os outros, e, acima de tudo, encontrar esperança em meio à adversidade. Obrigado a todos por estarem aqui hoje, e que cada um de nós possa seguir em frente, confiantes em nossa capacidade de enfrentar e superar nossos próprios leviatãs, iluminando assim o caminho para um futuro mais brilhante e significativo para todos. Muito obrigado.